Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante à língua portuguesa, que é acentuação gráfica. Para isso, eu separei alguns pré-requisitos que são importantíssimos ao entendimento desse conteúdo. Para começar, vamos relembrar o que é uma monossílaba. Todos nós já estudamos em algum momento e sabemos que uma monossílaba é uma palavra formada por apenas uma sílaba. O que muitos não sabem é que as monossílabas podem ser divididas em monossílabas tônicas ou monossílabas átonas. Como é que eu sei a diferença entre as duas? Você vai pensar o seguinte: a monossílaba tônica, ela pode ser usada sozinha dentro de um contexto e ela vai ter sentido. Por exemplo, o que é que você trouxe nesta sacola? Aí alguém me fala, mel. Tem sentido. Então, ela é formada por apenas uma sílaba e dentro de um contexto ela pode ser usada sozinha dentro de uma frase. De quem que é esse livro? Seu. O que você sente em relação a ele? Dó. Faz sentido. Diferente da palavra no. Não tem como dentro de um contexto eu aplicar essa palavra sozinha e ela ter sentido. Então, as monossílabas tônicas, que são aquelas que nos interessam, são palavras formadas por apenas uma sílaba e dentro de um contexto, aplicada numa frase, ela faz sentido sozinha, certo? Agora, é preciso também, para entender acentuação gráfica, relembrar a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Conforme a posição desta sílaba tônica, eu vou ter um nome, uma classificação para esta palavra. A sílaba tônica sempre vai estar na última, penúltima ou antepenúltima sílaba da palavra. E aí, para começar, nós temos as oxítonas. Uma palavra é considerada oxítona quando a sílaba mais forte é a última. Por exemplo, nós temos aí patê. Patê, o T é a sílaba mais forte. O mesmo acontece com café, avó, você e caju. Então, todas as vezes que a última sílaba for a forte, a tônica, esta palavra vai ser chamada de oxítona. Agora, quando a sílaba mais forte ela encontrar-se na penúltima sílaba, como é o caso da palavra cadeira, eu vou chamar esta palavra de paroxítona. A exemplo disso, eu tenho as palavras vírus, geleia e quarentena. Observe que em todas elas a penúltima sílaba é a forte. Agora, existe um grupo de palavras em que a sílaba tônica encontra-se na antepenúltima sílaba. E aí eu tenho como exemplo a palavra câmara, câmara, hipócrita, vértebra. E conhecer essa posição da sílaba tônica, essa nomenclatura é essencial, porque as regras de acentuação elas vão partir daí. E para finalizar, para entender a acentuação gráfica, também é muito importante compreender o que é um hiato e um ditongo. Toda palavra, quando for separada, ela vai ser organizada em sílabas. E às vezes ocorre que as vogais elas podem separar-se ou permanecer juntas. Todas as vezes que eu separar a sílaba de uma palavra e duas vogais ficarem separadas, eu digo que eu tenho um hiato. Por exemplo, nós temos a palavra iodo, o nome Ieda, Iago. Agora, quando dentro da separação estas vogais ficam juntas, nós temos um caso de ditongo. É o caso da palavra cadeira, couro, calouro. Ficaram separadas, eu tenho hiato. Ficaram juntas, eu tenho um ditongo.